Olá, eu sou Esther César. E eu sou Christian Wariu, e você ouviu Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este é o episódio 184 e nesta semana a gente vem com uma atualização. Lembram do julgamento do STF envolvendo o caso Guirarocá, que falamos na semana passada? Pois é, o julgamento terminou e temos um resultado. Será que foi favorável? Continue com a gente para saber o desenrolar desse processo. Estamos em qual mês mesmo, Cris? Até onde eu sei, estamos no mês de abril, Esther. E sabe o que isso significa? Olha, eu tenho um palpite, mas eu vou deixar você contar. Significa que entramos no abril indígena, mês de muita luta e mobilização. E nós temos um anúncio sobre a PIB e sobre a Rádio Iandê para vocês. E infelizmente também temos que passar algumas notícias tristes. E mais uma vez perdemos uma guerreira quilombola na luta contra a Covid-19. Fátima Barros é o nome dela e tem uma homenagem e uma atualização da vacinação quilombola no final do episódio. Copiou, parente? Como prometido, nós voltamos com o resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o caso da terra indígena Guirarocá. O julgamento começou na sexta-feira, dia 26 de março, e terminou nesta quarta-feira, com a decisão pela revisão na anulação da terra indígena, dada em 2014 pela segunda turma do STF. E com essa notícia já tem recado de parente agradecendo o resultado. Foi unânime a votação a favor do recurso dos Guarani Kaiowá, 11 votos a 0. Quero agradecer a todos, em especial aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que lutam para garantir direitos fundamentais, porque entenderam que nós temos direitos de participar do processo que julga a terra indígena Guirarocá, do povo Guarani Kaiowá, o meu povo. Essa é a Mari Vilhalva, liderança da Juventude Guarani Kaiowá. Olá, meus parentes e amigos. Meu nome é Mari Vilhalva. Como mulher indígena, me manifestei que esse marco temporal é inconstitucional e nunca fomos ouvidos no processo. Lá em 2014, tentaram nos prejudicar, anulando a demarcação, mas sempre estivemos aqui, resistindo e vamos lutar pelo nosso território. Nós falamos sobre isso no episódio passado, episódio 183. Se você ainda não escutou, escute para entender melhor o que é o caso Guirarocá. Lá nós explicamos direitinho. Mas só para não esquecer, essa anulação feita pela segunda turma, como a Mari falou, foi dada com base na tese do marco temporal, que diz que só tem direito à terra indígenas que estavam presentes nela em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Nossa história não começou em 88 e seguimos a Constituição Federal, vamos seguir defendendo os direitos indígenas, nosso direito. Essa tese é completamente engessada e não possibilita que novas provas sejam apresentadas. Ainda está em discussão no próprio STF, que vem dizendo que o marco temporal não deve ser usado como um argumento nos processos de demarcações de terras indígenas. Na época, os Guarani Kaiowá não participaram desse processo, não foram informados do que estava acontecendo, não foram chamados e, consequentemente, não foram ouvidos. E Mari, fala pra gente o que significa esse julgamento. Estamos aqui cercados por fazendas em busca de reaver a demarcação e a garantia da nossa justiça. Esse julgamento é a garantia dos direitos fundamentais. É uma questão de justiça, de acesso à justiça pelos povos indígenas. Agora, com esse resultado, um novo julgamento com a participação dos Guarani Kaiowá irá começar para rever essa ação
e com a possibilidade de reverter a anulação dos Guirarocá. E a mensagem é bem clara. Demarcação já, marco temporal nunca. E já que estamos falando de garantia de acessos a direitos de luta e de justiça, vamos aproveitar para falar também do Abril Indígena, a maior mobilização indígena do Brasil. O mês de abril é conhecido por trazer uma data que muitos indígenas não gostam muito, que é o Dia do Índio. Dia esse muito marcado por representações estereotipadas e de uma falsa comemoração em torno dos povos indígenas. Vendo a possibilidade de transformar esse dia, muitas organizações indígenas e o próprio movimento indígena utilizam esse mês como pretexto para trazer pautas de importância vital para a luta dos povos indígenas no Brasil, ressignificando a data e demarcando o mês de abril como o mês dos povos indígenas. E o evento, promovido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, é o acampamento Terra Livre, o ATL, e acontece todo ano em Brasília. Mas, por causa da pandemia, esse é o segundo ano em que acontece de forma online. Esse evento ele está com programação até o final do mês de abril, e esse ano o tema é Nossa Luta Ainda é pela Vida, não é apenas um vírus. Irá reunir várias atividades transmitidas pelos perfis do Facebook da APIB, da mídia Índia e da mídia Ninja. Nós vamos colocar o link com a programação na descrição do episódio, para vocês acompanharem tudo direitinho. E tem Rádio Iandê também, atuando aí no Abril Indígena, com a voz da juventude. Voz de Dayara Tucano e Christian Uariu. Conta aí pra gente, Cris, como está essa programação e o que vocês prepararam de conteúdo pro pessoal. Está rolando de segunda a sábado live com as mais diversas temáticas relacionadas aos povos indígenas, com um debate entre vários parentes que têm um bom entendimento sobre o assunto. O horário, anote aí, às 19 horas no horário de Brasília, na página do Facebook da Iandê e no YouTube da Dayara Tucano. E eu, Christian Uariu, também estou apresentando essas lives. E como a gente informou no começo do episódio, infelizmente também precisamos dar notícias ruins. Apesar da determinação judicial do STF, por meio da ADPF 742, para que os quilombolas fossem incluídos como grupo prioritário no plano de vacinação, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é a CONAQ, teme que o número de doses da vacina não será suficiente para vacinar toda a população quilombola. E quem explica isso pra gente é a Mariellen Crisóstomo, jornalista da CONAQ. Olá, meu nome é Mariellen Crisóstomo, eu sou quilombola do território Baião, no sudeste do Tocantins, e jornalista da CONAQ. No primeiro momento, conforme o 7º Informe Técnico do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19, o MS distribuiu 714.977 doses, o que representa, segundo o Ministério, 63% do necessário para imunizar toda a população quilombola. Mas a CONAQ teme que não sejam suficientes devido à ausência de dados demográficos. O dado populacional foi informado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cuja estimativa foi de 1.133.106 quilombolas no Brasil. Conforme o 7º Informe Técnico do Ministério da Saúde, foi previsto a distribuição das vacinas AstraZeneca/Fiocruz na etapa 9A, destinadas à população quilombola. Segundo o mesmo documento, foram enviadas 97.747 doses para os quilombolas da região norte,
440.478 doses para a região Nordeste, 108.548 doses para a região Sudeste, 46.096 doses para a região Sul e 22.108 doses para os quilombolas do Centro-Oeste, sendo o total de 714.977 doses, representando 63% do total de quilombolas, com base nos dados do IBGE. Ou seja, não há consenso e certeza nos números e nos dados sobre quilombolas do Brasil, o que prejudica uma cobertura vacinal satisfatória e correta dessas comunidades. Realmente um descaso e um absurdo que um país não saiba o número correto de suas populações tradicionais. Apesar disso, o Ministério da Saúde garante que terá sim vacina suficiente para a população quilombola. Mesmo assim, fica o recado da Mariellen. A CONAC trabalha agora para verificar junto às lideranças se realmente todos os quilombolas estão imunizados. Liderança, fique de olho se a vacina aí no seu município não foi suficiente para imunizar todos os quilombolas do seu território e repasse a CONAC. E é com muito pesar que informamos que nesta semana o Brasil ultrapassou mais uma vez o limite do aceitável. Bateu um novo recorde. Números que não servem para se orgulhar, mas números que não são apenas números, são vidas. Mais de 345 mil, para ser quase exata. Todos os dias temos recordes diários. Já chegamos e passamos de 4.200 mortes por dia por causa da Covid-19. Onde iremos parar? Fátima Barros parou, mas não porque ela quis, e não parou sem lutar nem um único segundo. Mulher negra, quilombola, pedagoga, lutou por sua vida desde o dia em que nasceu. Lutou por direitos, lutou por justiça, lutou pela titulação dos territórios quilombolas e lutou contra o latifúndio. Em seus últimos dias, lutou contra o coronavírus, em uma batalha que levou mais de 20 dias. E na terça-feira, dia 6, ela descansou. A semente de Fátima virou árvore, cresceu e amadureceu. Gerou frutos e criou raízes. Que a sua luta inspire cada um de nós a continuar e a espalhar mais sementes por aí. Eu sou a Fátima Barros, sou liderança quilombola da Ilha de São Vicente, represento a Articulação Nacional de Quilombos. A luta nos quilombos, ela sempre foi constante. Nós sempre fizemos resistência e tensionamos pelo nosso direito. E toda a violência, ela se traduz não porque nós nos reconhecemos enquanto remanescente quilombola. Porque quando eu chego aqui e digo, eu sou uma mulher negra e quilombola, muita gente até acha bonito. Mas quando eu digo, a Ilha de São Vicente é meu território, eu quero a minha terra porque ela é minha por direito, é a minha herança, aí eu passo a incomodar. Se querem saber, estamos sofrendo nos quilombos. Temos tudo que é nosso por direito negado. Então nós falamos sim com indignação. Falamos sim desse abandono. E não falamos só de quilombola, mas falamos também de indígena. Por uma opção de modelo de desenvolvimento que não se importa com as comunidades tradicionais. Que não se importa se nós estamos vivos ou mortos. O meu quilombo é um quilombo que tem uma relação com as árvores. Todos os mais velhos da minha família, quando eles nasciam, eles ganhavam uma caixa de segredo, que é uma caixa feita com a palha do babaçu e com 5 pontas. Dentro dessa caixa vinha uma semente de uma árvore. E essa mesma semente, ela era plantada para aquela criança que nascia. E todas as nossas árvores que estavam lá centenárias, 99% delas foram derrubadas pelos invasores do nosso território. Mas sobreviveu um cajueiro, um pé de caju de janeiro, que foi plantado para minha tia Domingas, no ano de 1930. E esse cajueiro resistiu à invasão do nosso território. E em 2014, nós apresentamos a árvore da tia Domingas
como um símbolo da nossa história, da nossa luta e da nossa resistência. E essa árvore hoje, ela teve um problema, infelizmente, ela veio a morrer, mas ela cumpriu o papel dela de árvore, porque ela serviu como prova da nossa existência no nosso território. Mas saberão que eu lutei, saberão que não me acovardei, saberão que não me calei. Eu sou uma banto, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher que não temo pela minha vida. E não vou me calar. Você escutou áudios do Ministério Público Federal, PT no Senado e Amigos da Terra Brasil. Hoje a gente fica por aqui. Nos acompanhe que semana que vem tem mais. E eu sou Christian Ariu e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou teve a produção de Letícia Leite, Esther César e Gilmar Terena. A edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, no @CopiouParente. E a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiou, parente.